Estamos de volta com Lagoinha Gerações, falando sobre recomeçando com Deus. Estamos vivendo um tempo de isolamento, onde não só as relações interpessoais foram desgastadas, mas a relação do homem com Deus. Muita gente fala que a igreja não é um lugar, a igreja somos cada um de nós. Mas o fato concreto é que esse isolamento tem trazido também um desânimo, tem trazido tantas situações que têm dificultado esse relacionamento homem e Deus e, consequentemente, isso reflete nas relações intergeracionais, pai e filho, avô e neto e tantas outras modalidades de relações intergeracionais. E por essa razão, hoje, nós estamos batendo um papo sobre esse assunto. Se você está nos acompanhando pela Rede Super de televisão, lá no canal do Lagoinha Global, no YouTube, nós temos uma mensagem completa sobre esse tema, eu e a minha querida pastora Priscila, que co-apresenta esse programa comigo, e você também pode ter ali muitas informações preciosas, como outras mensagens. E você que está entrando agora, no segundo bloco, só dizer que nós estamos aqui muito privilegiados com a presença do pastor Rogério Goulart, da Clínica da Alma, nosso querido irmão Reuel, que lidera o Ministério de Artes do Legacy Team aqui da Lagoinha Matriz, e os pastores Eduardo e Vanessa, Dudu e Vanessa, que são líderes do Lagoinha Gerações da Regional Grande BH. E claro, minha esposa, que eu já falei, a quem eu passo a palavra agora. E o objetivo é nós irmos nos fundamentos da palavra de Deus. Como a gente vai recomeçar com Deus nesse período de pandemia, na qual os nossos relacionamentos, alguns estão tão deteriorados, principalmente o relacionamento com Deus. E às vezes, algumas pessoas, eu sei que é pesado dizer isso, mas algumas pessoas estão com raiva de Deus. Porque elas podem estar pensando, mas Deus não é todo poderoso? Por que Ele está me deixando nesse caos dessa pandemia? Como eu perdi esse ente tão querido para mim? Como eu fui à falência nesse período? Deus podia ter interveio, não sei nem falar direito. Intervido. E eu não vivi essa situação. E aí agora eu quero perguntar para o pastor Rogério. E para essa pessoa que está sentindo raiva de Deus, como recomeçar com Ele? Uau! Eu entendo que essa é uma das áreas assim mais difíceis, até mesmo da pessoa reconhecer que o seu problema é com Deus, não é? Porque muitas vezes ela justifica as suas ações, mas quando você começa a puxar o fio da história, aí Deus está lá, né? Então, a sua dificuldade de relacionamento, eu sempre digo que grande parte dessas pessoas já tinha uma certa dificuldade. Agora é óbvio, quando entra a questão perda, luto, não é? E essa situação, sabe, de cerceamento, onde você não consegue sair, fazer o que você fazia antes, isso começa a gerar um nível de indignação, a questão da falta, a paciência, a impaciência fica extremamente, flor da pele. Ansiedade. Ansiedade. Então, tudo isso é um mix, usar essa expressão, é um mix que, se você não souber lidar com isso, então você começa a permitir que a ira se acenda no seu coração, até o seu palavreado, ele é influenciado por isso, e as escrituras nos desafiam nesse sentido, Ou seja, Provérbios 15 fala que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura faz o quê? Suscita a ira, Agora, nesse tempo, é importante você permitir, busque um lugar de quietude na sua casa, Seja sincero, pergunte, converse com Deus, Aonde que está o fundamento, ou seja, onde que está a raiz dessas reações que você está tendo? De onde está provindo esses sentimentos, muitas vezes, de impaciência? A gente sabe que essas coisas todas que nós estamos vivendo, elas provocam isso, mas eu entendo que muitas vezes é mais profundo a situação, sabe? Eu entendo que a raiz é mais profunda. E quando as situações são mais profundas, a gente tem que investir um pouco maior de tempo para a gente estar preparado para ouvir o Senhor falar, muitas vezes situações que a gente está fazendo, sabe, passando por cima, a gente sabe que está ali, mas deixa de lado, deve ser outras coisas, e a gente sabe que não são, e muitas vezes está ali guardadinho, aqueles que nós chamamos os starts, sabe,
E às vezes esse start aí, ele está bem lá atrás. Então eu sempre digo, olha, não existe nada melhor do que a gente permitir que a nossa alma entre numa quietude para a gente poder ouvir Deus. Uma das coisas, quer dizer, eu fui afetado pelo Covid, tive que ficar de quarentena e estava incômodo. Mas Deus usou esse período, sabe, para ministrar meu coração. No início da quarentena, aquelas coisas das dores do corpo e tomando os remédios todos do protocolo que é usado, fragilizou demais as minhas emoções. E aí eu estava na casa do meu filho, aí eu liguei para a Janice, bem, tá tudo bem? Eu tô e você. Comecei a chorar. Jesus. Ela disse, o que aconteceu? Eu não sei, mas estou sentindo que as minhas emoções estão fragilizadas, não sei. Eu estou aqui pensando, será que eu posso morrer amanhã? O pós-vírus afetar meu pulmão. Começou a passar essas coisas todas e a gente tem que discernir, será que isso é investimento do inimigo ou é o meu emocional mesmo que está afetado? E nesses momentos, quando a gente permite o Senhor, o agir do Senhor, então Ele pode fazer aquelas coisas que a gente não dá tempo para Ele fazer quando nós estamos na nossa rotina, corre para lá, corre para cá, atende, não sei o que, não é? E aí quando a gente para. Então eu fiquei pensando assim, eu só vou sair desse quarto daqui a 10 até 14 dias. Então o Senhor fala mesmo, ministra os nossos corações. Eu entendo que nós precisamos criar essas oportunidades para que Deus possa ministrar. Interessante, né? A gente criar oportunidade para Deus falar conosco. E eu acho que nós estamos muito pretensiosos. É verdade, é verdade. Ô, pastor, eu lembrei da história de Jonas, né? E Deus fala com Jonas, fala justamente sobre a ira. Ele fala assim, por acaso tem razão essa sua ira? Porque o Jonas ficou indignado porque Deus estava querendo salvar uma cidade, né? Deus queria salvar a cidade. Jonas tinha um conceito sobre aquela cidade, já tinha feito a justiça dele na cabeça dele, que eles mereciam morrer, queria que eles morressem. Deus mandou ele levar uma palavra de salvação, de arrependimento para a cidade, mas Jonas não. E eu não vou fazer isso não. Fugiu do que Deus tinha mandado. Deus mandou o peixe engolir Jonas. Foi 3 dias de isolamento social, né, Dudu? 3 dias na barriga do peixe. Para ficar bem irado, hein? Mas olha só, e aí depois que ele assumiu fazer o que tinha que fazer, né, na caminhada lá na cidade, ele estava com calor, nasceu uma plantinha em cima da cabeça dele, né, e naquele mesmo dia Deus matou a plantinha e ele ficou irado de novo. Aí Deus falou com ele, aí mostrou qual era a justiça de Jonas. Falou assim, Jonas, você fica irado por causa da plantinha, que eu faço ela nascer hoje, amanhã ela morre, e você está querendo dar juízo para uma nação inteira? Né? Então olha como é que é perigoso a nossa ira, a nossa indignação, justiça própria, né? A gente querer se levantar nas redes sociais, manifestando sua indignação contra o governo, contra tudo. A gente é um povo de Deus. A nossa justiça não é a nossa justiça própria, ela é a justiça de Deus que tem que transparecer através da nossa vida. Então, quando a gente ficar indignado com Deus, a gente tem que tratar com Ele direto. Fala assim, a Vanessa sabe que eu sou assim, eu Ele tenho briga DR com Deus direto, porque não que eu seja alguma coisa, quem sou eu diante Dudu, você é tão manso, Dudu. Eu não sabia que você tinha esse lado. Quem sou eu diante da figura de Deus? Registrar Né? que é uma ironia para quem não. Mas Ele me deu um contato de pai e filho. Então, a nossa questão de a gente fica com raiva dos nossos pais às vezes, não fica? Eu fico, minha mãe que está lá, que sabe como eu fico bravo. Mas eu não deixei de amar e nem de respeitar. Então, ficar indignado é não perder o respeito. Você pode falar assim, Deus, eu não concordo, mas me explica o que está acontecendo. Tem um diálogo aberto com Ele, me ajuda a entender. Ô Dudu, você acha que isso era um privilégio? Essa postura é um privilégio só seu? Não? Não. A Bíblia diz no Salmo 13, olha Davi, gente, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma? Olha aí a alma, as emoções, com tristeza no coração cada dia. Até quando o meu inimigo, vamos colocar aqui Covid-19, até quando se exaltará sobre mim? Gente, nós somos humanos. Né? O Senhor colocou emoções na nossa vida para que a gente sinta. E agora eu vou perguntar para Vanessa, mulher, nós somos mulheres. Emoção pura. Gerações, Vanessa, é promovendo diálogos intergeracionais. Nessa pandemia, o relacionamento da mulher com Deus foi muito afetado.
porque ela ficou com uma sobrecarga de tudo dentro de casa, marido, aula, Tudo acontecendo ao acompanhamento mesmo das tempo, né? aulas, faxineira. Só registrar que lá em casa eu ajudo muito, tá? Só Ajuda mesmo, gente. deixar o registro, pode Ajuda continuar. mesmo. Mas nem toda mulher tem essa ajuda, né? Então, uma fala para as mulheres, Vanessa. Como recomeçar com Deus? Pri, interessante você perguntar isso, porque ontem eu estava conversando com uma pastora muito querida aqui da nossa igreja, e ela falou sobre, a gente conversando sobre o tema, né, da nossa igreja, recomeço. E ela falou muito sobre o que é recomeço. Eu e ela, a gente estava pensando assim, aquelas conversas muito de entender, Deus, o que o Senhor quer da gente, o que o Senhor quer da nossa igreja, o que é recomeço, né? E a gente conversando, o recomeço tem muito a ver com arrependimento. Porque a gente não recomeça algo que tá bom. Se tá bom, eu vou continuando, né? Se é para eu recomeçar, é porque eu parei algo que não estava tão bom. Eu parei, eu fui parado, né? parada, o próprio Deus parou a humanidade para reconhecer alguma coisa. Ou eu fui parada porque não estava legal, alguma coisa não estava boa. A gente já citou aqui a parábola do filho pródigo, né? Mas eu gosto muito de falar dela quando a gente fala de recomeço, porque o filho ele tinha deixado o pai e as coisas do pai e foi se ocupar de tantas outras coisas. Chegou uma hora que esse filho ele se cansou e ele foi alertado e falou assim: peraí, ele mesmo caiu em si. A palavra diz caindo em si. Né? Ele teve o discernimento que aquilo ali não era para ele, e que era para ele voltar para o pai. Porque mesmo se ele estivesse na condição de um servo, ele ia ter a vida melhor do que ele estava tendo. Por que eu estou falando isso nessa pergunta com mulheres? Porque durante a pandemia a gente se ocupou de muitas coisas e com as nossas emoções muito agitadas, a gente fica muito agitado, tentando entender, ou tentando, quando vai acabar, ou fazendo coisas até mesmo pelo papel que a mulher tem de edificar seu lar. Então, tentando ajudar o marido a superar uma falta de emprego, uma dificuldade financeira. O que eu posso fazer para ajudar? Tentando ajudar os filhos que estão perdidos, sem aula, às vezes com ansiedade. Então, a mulher se ocupou de muitas coisas que é até dentro do papel dela. Mas ela precisa se arrepender. Porque enquanto ela está ocupada de tantas coisas, ela esquece o principal. Quando Jesus falou com Marta, Marta, te ocupas de tantas coisas, mas uma só é necessária. Quer dizer que a gente vai parar tudo? Não, a gente não pode parar tudo, a nossa vida continua. Mas a gente precisa priorizar, eu acho que é essa a palavra. Priorizar, nós mulheres, ocupadas de tantas coisas, tantas Martas por aí, fazendo almoço, fazendo videoconferência, reunião, estudando a palavra, cuidando do filho, a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E Jesus hoje fala para nós mulheres: Marta, Marta, te ocupa de tantas coisas, mas uma só é necessária. Marta poderia continuar servindo, fazendo um almoço muito gostoso, que eu acho que Marta devia cozinhar muito bem. Mas ela esqueceu que ela tinha que priorizar a presença de Jesus, porque Jesus coloca em ordem as nossas emoções e as nossas prioridades para que a gente possa dar conta das outras coisas que Ele mesmo tem para a gente. É isso mesmo, Vanessa. E o O Dudu pessoal falou. hoje está afiado, hein? E o Dudu falou. Depois você fala de mim. Ô, pastor fantástico Dudu, aqui. desculpa, né? Ele te chamou de Pri. Né? Porque nós somos irmãos. Dudu Labareda. Dudu, você falou que a humanidade teve que ser parada, parou com essa pandemia. E eu quero colocar os homens, né, que tiveram que ficar em casa. A gente sabe muito na nossa sociedade que os homens, né, têm esse hábito de sair para trabalhar e agora eles têm que ficar em casa com as esposas. Os homens estão descobrindo qualquer coisas que tipo eles de nunca esposa. imaginavam. Com os filhos. Qual é a sua fala nesses gerações, né, construindo esses diálogos para os homens? Eu acho que Deus quer, na verdade, Ele restaurar uma ordem que ele foi estabelecida desde o princípio, né? Só que o que acontece? Quando o homem caiu,
Ele deixou, porque Deus deu um domínio para o homem sobre todas as coisas, né? Para a humanidade. O homem, que eu estou falando aqui da humanidade, deu o domínio da humanidade sobre tudo. Só que quando o homem caiu, o homem começou a andar sozinho. Ele não teve a coragem de restaurar sua comunhão com Deus, então ele começou essa caminhada solitária, né, que eu acho que a maioria dos homens sentem isso, né, que é essa vontade de andar sozinho, de romper sozinho, eu posso, eu consigo, né, porque não teve nenhum pai para ensinar, pegar na mão e levar ele no caminho, ensinando o que é certo, porque isso reafirma o filho, né? Então acho que esse momento da pandemia fez o homem tirar todas as muletas que eles sustentavam, né, o ego, a vaidade, tirou tudo isso, ministério, né, pastores aí estão desesperados, você sabe o que faz? Porque tirou a muleta que sustentava um posicionamento que ele se achava no controle. Então agora, quando o homem sai do controle, resta só aquele que tem todo o controle. Então acho que todo homem tem que refletir sobre isso, né? Quem é o dono da sua vida? Né? A gente fala muito da mulher se submeter, mas a mulher só vai se submeter se o homem estiver submisso a Deus. Então eu acho que é a hora do homem voltar para Deus, para a presença de Deus, se submeter para restaurar uma ordem social. O homem precisa restaurar uma ordem social que aconteceu pela falha dele, de deixar de andar com o pai. Então a gente como homem, né, Richard, a gente sabe muito bem que a gente precisa voltar para andar com alguém que ensine a gente um caminho, que mostre para a gente que a gente tem que olhar para os nossos filhos dentro de casa, que a nossa esposa precisa de alguém para ouvir o que ela tem a falar, porque senão ela vai começar a deduzir coisas e pensar coisas a respeito da gente, sendo que a gente talvez não está fazendo nada de errado. Mas se a gente não ouvir as emoções dela, a gente é culpado por isso também. Então acho que foi um momento de restauração de Deus, de uma ordem que Ele estabeleceu lá no começo. Homens, olhe para dentro da sua casa, olhe a sua responsabilidade de governar sua família. Então acho que isso é muito sério, a gente tem que prestar. E imagina se o desafio é tão grande para o homem entender que é homem, nesse contexto de isolamento, a mulher entender que é mulher. Eu imagino uma pessoa que está virando homem e que está virando mulher. Eu não sei se você pode contribuir conosco dessa experiência que você acompanha de perto, né? Que são adolescentes que estão se tornando jovens, 17, 18, 19 anos, e que estão experimentando essa transição nesse ambiente, né, que é caótico, bem desafiador. Como que isso afeta a qualidade da relação deles com o próprio Deus? Afeta demais. O interessante é que eu penso que o adolescente, né, primeiro ponto, ele vai ter que ter a paciência e a compreensão. Porque o que acontece? Ele vai ter que entender que a pandemia foi uma surpresa para todo mundo. Ninguém estava preparado para isso quando chegou. Né? Se a gente vê as principais economias foram pegas de surpresa, imagina seu pai, sua mãe, seus professores. E eu vejo muito isso com os adolescentes, né? Ah, não, mas meu pai, minha mãe, tá difícil lá em casa, porque agora tá tendo esse convívio próximo. A gente fez Enem no meio desse caos, exatamente, né? O Enem, então assim... não, mas meu professor os que estão tendo aula, né, vários não estão, mas vários que estão no ensino particular estavam tendo aula falando que, mas meu professor, minha professora, está complicado, não está aprendendo nada, está tudo muito ruim. Então, a primeira coisa que você tem que entender também que é uma coisa nova para o seu professor, para o seu pai, para a sua mãe. Eles também estão aprendendo a lidar com isso. Então, esse eu vejo que é um dos primeiros pontos. E o segundo, são coisas que a gente sentando para conversar, conversei com vários, que é a questão deles tirarem tempo para pensar. Literalmente, porque acabou que está todo mundo agora só no celular, só no Instagram, só jogando joguinho, assim, o dia inteiro. Os que estão tendo aula, tem aula no computador, aí termina a aula no computador, já pega o celular, mexe o celular, depois já vai para o videogame. Ou seja, a pessoa fica na tela o dia inteiro e isso é muita informação para a sua cabeça. E às vezes desenvolve muitas coisas mesmo. Acho que o pastor Rogério pode falar melhor das questões de ansiedade e tal, o quanto que você ter esse contato com muita informação o tempo todo, o quanto que isso pode te afetar. Então também é tirar um tempo para pensar, que eu falei, vários deles, né, dos adolescentes nossos lá, começaram a, pegar 1, 2 horas por dia, desligar de tudo. E parar para pensar na sua vida, pensar no que você pode fazer, para às vezes, né, vários que estavam desempregados, que começaram a pensar em ideias de coisas que eles poderiam fazer, e que, nossa, é muito legal, sentando nos nossos adolescentes, a gente vê vários que começaram a empreender no meio dessa pandemia, que criaram donuts e a família apoiou e estão começando a entregar donuts online, que criaram negócios online mesmo, de aulas, de ensino, de apoio para pessoas. Então, assim, isso também é interessante, sabe? Às vezes... você primeiro ter esse entendimento de que está sendo uma surpresa para todo mundo a pandemia e compreender mesmo as pessoas
E também você ter um tempo de reflexão, de pensamento, de devocional, de horário. A gente falou isso muito no primeiro bloco. Eu vejo quanto que isso ajuda. Pode falar, pastor. Sentia que você quer falar sobre isso. Eu queria comentar, eu não sei se está aí no... Agora tá, pastor. Agora tá, Fica à obrigado. vontade. Tá bom. Eu só queria tocar num assunto que muitas vezes é encoberto e as pessoas, sabe, não estão sabendo lidar, que é a palavrinha chamada luto nesse tempo. E nós estamos vivendo uma realidade de um luto que você está sendo impedido de prantear, não é? Ou seja... Temos feito vários sepultamentos que não tem velório, né? Exatamente. Então, triste. assim, situações bem delicadas. Eu quero só dar um recadinho para você. Você sabia que a nossa igreja possui um grupo de apoio ao luto? Que tem pessoas ali disponíveis para poder ajudar você que tem tido dificuldade de elaborar a perda, elaborar a perda do... Então, do doente querido, não é? Então, nós temos... aqui na Clínica da Alma, né? Fazendo Pastor, só te interromper, porque eu quero reforçar o seu merchan. Certo. Tá? Tá bom. Que nós estamos falando de recomeçando com Deus, e muitas vezes a relação sofre a ruptura na perda do ente querido. Mas, Deus me abandonou, Exato. Deus não protegeu minha mãe, ela faleceu. Né? Então, é nesse momento que você precisa muito do apoio. Exatamente. E a nossa igreja oferece. Sim, a nossa igreja oferece. Então, é só entrar em contato com a Clínica da Alma. Você não precisa agendar, não precisa pagar nada, é gratuito. Né? Você vem, todos os familiares que estão envolvidos, que não estão conseguindo elaborar isso, né? Está disponível, esses grupos estão acontecendo aqui na nossa igreja, aqui na antiga Central das Redes, né? Para ajudar você. Não é? Então tem pessoas que eu não consegui chorar, eu tinha tantas coisas que eu gostaria de ter falado para a pessoa e eu perdi, não tive essa oportunidade. Então ajudar esse processo para você. Então, mais uma vez eu estou reforçando, a igreja está disponível para poder ajudar você a recomeçar nesse tempo. Está aparecendo o telefone aí da Clínica da ótimo. Alma. Isso, 3429-9500. Amém. Joia. Então tá aí o telefone, entre em Tem o contato. telefone, Tá DDD 31, para né, você que é em Belo poder Horizonte. acessar e poder te ajudar nesse processo, tá bom? Obrigado. E nós já falamos para as mulheres, para os homens, para aqueles que vão se tornar adultos. Mas e agora? E os pais, amor, que estão dentro de casa e às vezes estão sentindo que estão perdendo o controle dos filhos dentro de casa. Eles olham a situação mais de perto e falam assim, meu Deus, eu perdi o controle, eu não consigo mais. Como recomeçar com Deus, sendo pai, sendo mãe, diante desses filhos? E já estamos indo para a reta final, que a conversa aqui rendeu, que é uma beleza. Mas é importantíssimo falarmos disso antes de qualquer tipo de encerramento. Uma palavra que mudou a história para mim em criação de filhos, amor, e você vai lembrar bem, nós tivemos o nosso primeiro, muita tensão, né? E claro, não se aplica ao contexto de isolamento, mas hoje eu consigo aplicar isso porque eu aprendi antes. É desacelerar. Você precisa desacelerar seus filhos. Hoje os filhos são muito estimulados. Então chega uma hora que você não consegue mais pará-los, porque você estimulou ele tanto, né, com tecnologias, com televisão, com alimentação muito calórica, tantas coisas. E aí então eu aprendi a desacelerar. Né? Então chega um momento do dia que você desliga tudo, você corta as tecnologias, é um tempo para você, né, brincar, um jogo de tabuleiro, ou fazer um culto doméstico. E o isolamento permite essas coisas. Né? Uma brincadeira, um culto doméstico. Ou então só deitar todo mundo na mesma cama, virar que ninho de cobra, né? E ter um momento. Ontem a Priscila me falou que teve esse momento. Eu estava trabalhando lá em cima, e aí ela deitou na cama. Com 2 homens, gente. Estava com 2 homens enquanto eu estava trabalhando. Grandes, que né? tá uma delícia esses meninos grandes. E o mais engraçado é que eu estava participando de uma live no YouTube, de um canal, e aí a Priscila foi e entrou, né? E com eles e tal, o papai lá e tal, e mandou um beijo. E quando eu desci, estava todo mundo dormindo, porque eles foram desacelerados. Né? Precisamos desacelerar, fica a dica aí, para criar um ambiente. E a melhor forma de desacelerar é todos os dias.
o meu mais velho, que já é alfabetizado, está fazendo a leitura sistemática da Bíblia em um ano. Então, ele antes do mês tem que ler. Aí o menor que está sendo alfabetizado agora, ele pega qualquer Bíblia lá dele e simula, senta do lado e está sendo estimulado pelo irmão. Então, isso é muito importante. Bom, o tempo praticamente esgotou. Eu queria agradecer, foi muito bom, né? Foi muito boa a contribuição de vocês. Eu queria que em um minuto o pastor Rogério falasse, né? Já falamos o telefone, né? Mas tem gente que não sabe o que é a Clínica da Alma. Certo. Né? Então, em um minuto, assim, Ok. um minuto, Ok. falar o que é a Clínica da Alma. A Clínica da Alma é esse ministério de apoio, de suporte para todos aqueles que têm vivido situações de dor, decepções, luto com áreas que não conseguem vencer na sua vida. Então, nós temos ali profissionais, psicólogos, psiquiatra, psicanalistas, pastores, né, para justamente dar suporte e ajudar você nessa caminhada. Entre em contato com a gente, por favor. E você que quer uma oração, quer um aconselhamento, uma direção, qualquer que seja, nós estamos 24 horas através do telefone da Paz, o 3429-9550. Você pode estar vendo uma reprise desse programa ou nas plataformas digitais em qualquer instante. Temos uma equipe maravilhosa de voluntários para ouvir e orar com você. Você que é da Grande BH, que é um atendimento na área da família, nós temos o Lagoinha Gerações, a Casa Pastoral, é o 3429-9400, DDD 31, também à sua disposição. E você que quer fazer os cursos do Lagoinha Gerações, entra lá no lagoinha.com, na área de inscrições, temos cultos na área de namoro, noivado, casamento, criação de filhos. Breve vamos ter para homens, mulheres, adolescentes, muitas oportunidades, inclusive no formato de ensino à distância. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer minha esposa, conduziu tão belamente, né, a nossa conversa, e convidar você para continuar conosco na programação da Rede Super, assinar o nosso canal, se inscrever no nosso canal do Lagoinha Global, onde você tem todos os conteúdos do Lagoinha Gerações. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus permitir. Tchau.